Olá, eu sou Aparecida de Fátima Alves de Lima. Nós estamos tratando do tema empresa familiar, como fazer a sucessão com união e sem conflitos. E até aqui já foram abordados alguns tópicos e eu proponho então uma revisão dos principais tópicos que já foram tratados até aqui nessa palestra. Inicialmente nós vimos o perfil da empresa familiar, conceito, características, a estatística no Brasil e no mundo a respeito do impacto da empresa familiar, as tendências e fases da empresa familiar, os elos entre família, negócio e patrimônio. Falamos também a respeito da atitude do fundador, a dificuldade que há no fundador em aceitar o processo de sucessão. Existe um impasse entre centralização e descentralização, e a partir daí então nós precisamos encontrar respostas para a seguinte pergunta: como conduzir o processo de reposicionamento da gestão com união dentro da família e com os melhores resultados nos negócios? Nós sabemos que é comum a dificuldade de convivência entre as gerações, como por exemplo a geração antes de 1990 e a geração da era digital. Existe aí um conflito entre tradição e a inovação, e esses conflitos eles são muito frequentes na empresa familiar, são em detrimento das preferências de pais e as preferências de filhos, e exatamente em função desses conflitos serem tão reais que é imprescindível a atitude do fundador ou o titular da empresa familiar em dar início à profissionalização da gestão o quanto antes, de modo que este processo de reposicionamento seja o menos desgastante possível, né? E aí, a partir dessa base conceitual e prática a respeito das empresas familiares, que nós então apresentamos 6 atitudes consideradas essenciais para consolidar a união, implantar a gestão e saber conduzir possíveis conflitos. Essas atitudes elas estão agrupadas em 3 etapas dentro de um plano familiar, dentro de um plano de gestão e sucessão. E a primeira etapa de atitudes essenciais, ela abrange a decisão familiar e a consciência coletiva. E nessa etapa 2 fatores então são importantes. Primeiro, a decisão e mudança de postura do fundador da empresa em relação à descentralização, e no segundo momento a consciência coletiva de que a família trabalha para a empresa e não o contrário. A empresa deve então ser vista como uma empresa de mercado para dar retorno à família. Nós vemos que o ponto então de partida para o processo de reposicionamento na gestão com união e sem conflitos, ela se dá no momento em que a família manifesta a vontade de dar um novo rumo à gestão e toma consciência de que a empresa familiar não é vitalícia. A segunda etapa de atitudes essenciais, ela é composta pelo diálogo e pela capacitação dos familiares com vistas à sucessão. É o momento em que o fundador e as novas gerações precisam estabelecer o clima de diálogo, de entrosamento, para ajustar competências num processo de capacitação com o único objetivo de melhorar a gestão e oferecer um atendimento melhor aos clientes. Desse modo, as ideias, sugestões e experiências, elas devem ser então compartilhadas para que os familiares possam alinhar os pensamentos, os planos e as ações. A empresa tem que dar respostas ao mercado e os familiares eles precisam dar retorno aos atores do ambiente empresarial, que são os sócios, os clientes, os fornecedores. E resgatar o diálogo é fundamental para que hajam sólidos entendimentos nas expectativas e nos planos familiares e profissionais de cada um. E por um outro lado, a capacitação ela é a competência que cada parente deve desenvolver em prol da consistência e continuidade da empresa como um negócio. Na terceira etapa, as 2 atitudes essenciais
são a preparação para a sucessão e o acordo empresarial familiar. Perceba que não se faz gestão familiar sólida sem passar pelas etapas de amadurecimento. Ir direto para o acordo empresarial familiar sem passar pelos ajustes das relações familiares, empresariais e profissionais é um grande risco de comprometer todo o processo sucessório. Pode até parecer certo no primeiro momento, mas numa empresa familiar, exatamente por causa dos elos de sangue e empresariais, existem ali vínculos de sensibilidade, afeto e sentimentos que precisam ser respeitados. E o acordo empresarial familiar, ele vem a ser um documento que vai formalizar as relações familiares e profissionais. É este documento que vai manter e sustentar todo o clima de união entre os familiares, inclusive na morte do fundador. Porque neste documento estarão formalizados e assinados os principais pontos que fragilizam o negócio familiar. Mas é importante se lembrar que o acordo empresarial somente deve ser firmado e implantado após as etapas que foram anteriormente apresentadas. Porque para se chegar ao conteúdo deste documento, é preciso que os sucessores tenham consciência e motivação para a profissionalização da gestão. Sem este clima, o acordo empresarial familiar não se sustenta na prática. A seguir, nós vamos apresentar os elementos que devem fazer parte do acordo empresarial familiar. Até mais!